Olá, meu nome é Candice Krume, eu sou gastroenterologista e hoje a gente vai ver nosso segundo vídeo de interpretação do teste de microbiota intestinal. Vamos lá? Olá, nós vamos para o nosso segundo vídeo, então, de microbiota intestinal na prática, interpretação, e hoje nós vamos falar sobre a distribuição dos filos. Os principais são os Firmicutes e Bacteroidetes. E existem outros que também são importantes, mas são em menor número, como actinobactérias, proteobactérias, fusobactéria e verrucomicróbio. No passado se acreditava que Firmicutes e Bacteroidetes devia ser 1 para 1, então 1 de Firmicutes para 1 de Bacteroidetes. Hoje já se sabe que essa proporção é mais ou menos 2 para 1, quer dizer assim, tem mais ou menos 2/3 de Firmicutes e 1/3 de Bacteroidetes. E Firmicutes mais Bacteroidetes tem que ser mais de 90% das bactérias, tá? O certo seria mais ou menos uns 60%, 65% de Firmicutes e uns 20% até 30% de Bacteroidetes. E as proteobactérias, o normal é ter 5%. Os outros filos não têm ainda um valor que se diga, esse aí é o valor ideal. Como eu falei para vocês no meu último vídeo, eu peguei o meu teste de microbiota para mostrar para vocês, então não tem nenhum conflito de interesses aqui. O que a gente vê ali, que eles colocam que a relação entre Bacteroidetes e Firmicutes deveria ser mais ou menos 1. Na verdade, a gente já sabe que isso aí não é o certo, né? Essa relação, na verdade, deveria ser mais ou menos 1/2, né? Bacteroidetes mais Firmicutes, ali o normal acima de 90%, como vocês viram no meu teste, está 91,2%, então tá bom, né? Mas vejam bem, as proteobactérias, como eu falei para vocês, o ideal é menos de 5%, e no meu teste veio 5,4%. Que na verdade, assim, eu acho que está de acordo realmente, porque as proteobactérias elas aumentam quando a gente come bastante carne, né, e gordura animal, e doces também. Eu não como muito doce, mas eu como muita carne mesmo, muito produto de origem animal. Então, quando eu vi esse teste, não foi uma coisa que eu fiquei triste, mas não foi uma coisa que eu fiquei surpresa, né? Como a gente vê aqui nessa outra tabelinha, eles deixam bem certinho ali. De Firmicutes, então, eu tenho 49,1% que está diminuído, como eu falei para vocês, o ideal é entre 60% e 65%. E Bacteroidetes eu tenho 42,2%. O que até aí sim eu acho estranho, porque na verdade o aumento de Bacteroidetes está muito associado com sintomas de síndrome do intestino irritável, que eu não tenho muito não, tá? E daí se a gente vai ver ali, ali a gente vai falar depois sobre as bactérias inflamatórias, mas ele bota ali quais são as principais bactérias do gênero Bacteroidetes, que está ali do filo Bacteroidetes, e quais são as principais bactérias do Firmicutes. E também ali das proteobactérias, qual é a principal bactéria que foi identificada ali. Só para lembrar para vocês que a gente tem bactérias que são patogênicas, então bactérias que têm um potencial de causar inflamação no nosso corpo, né? As bactérias que são comensais, que na verdade elas ocupam um espaço ali no intestino, mas que elas são importantes porque às vezes elas geram metabólitos que outras bactérias usam. E as simbiontes, que são bactérias que produzem os ácidos graxos de cadeia curta, que eles regulam o nosso sistema imune, então são consideradas bactérias boas. Quando a gente fala, então, de bactérias patogênicas, são aquelas bactérias que têm esse potencial de causar inflamação no nosso corpo. E se a gente pensa em todas as doenças que têm um dedinho na inflamação, como as artrites, como a doença inflamatória intestinal, até como a enxaqueca, essas bactérias elas podem estar relacionadas sim. As principais, então, são Bacteroides vulgatus, Bacteroides fragilis, Blautia, Alistipe, Escherichia coli e as proteobactérias. Normalmente nos testes de microbiota vem essa tabelinha bem bonitinha, né? Dizendo quanto a gente tem de cada um. Eu sublinhei ali, apontei quais estão aumentadas no meu teste, né? Então, o Bacteroides vulgatus, o ideal é ali até no máximo 5% e está em 14%. Bacteroides uniformes também, o ideal até 1%. O Alistipes, o ideal até 1%. E a Bilofila, o ideal até 0,3%. Esses valores, eles
Alguns estudos botam esses valores, outros não. Na verdade, isso é o que está sendo mais aceito hoje em dia. Não quer dizer que no futuro a gente vai manter esse ponto de corte, né? E então, essas bactérias, quando a gente pega um paciente, por exemplo, com uma distensão abdominal importante, que nós vamos falar depois de gases de distensão, o Bacteroides vulgatus, ele é muito importante. Se a gente pega um paciente que está com uma artrite e tem esse perfil bacteriano, a gente tem estratégias na dieta, de suplementação para tentar melhorar isso, né, e diminuir essas bactérias. Se a gente pega um paciente com doença inflamatória intestinal, mesma coisa. Então, é importante a gente saber quando tem excesso de bactérias patogênicas, porque tem condutas para tentar diminuir essas bactérias. Nos próximos vídeos a gente vai ver um pouco sobre as bactérias anti-inflamatórias, as bactérias produtoras de butirato e as bactérias associadas com gás de distensão. Espero vocês! Se vocês gostaram, continue acompanhando, compartilhem e qualquer dúvida deixe nos comentários.